A partir de agora, no ar, o programa Abençoando Campina. Abençoando Campina. Oferecimento. Vista-se bem pagando pouco. Na Farda, sua loja de roupa de preço único, tem blusas e vestidos por R$20. Calças, shorts, coletes e sapatos por apenas R$40. São 3 lojas para melhor lhe servir. 2 lojas no Shopping Cine Center e outra na Praça Clementino Procópio. Visite-nos e venha conferir o que há de mais moderno com o preço que cabe no seu bolso. Telefone 3322-6762. Fada, o encanto da moda. Rio do Calçados tem todos os modelos de calçados masculinos, femininos e infantil. Estilo, conforto, beleza e o melhor e mais rápido crediário da cidade. Não perca tempo com suas compras. Uma grande variedade de materiais esportivos e todos os produtos para sua viagem. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes. Nesse final de ano, venha para Rio do Calçados. 2 lojas, Irineu Joffre e Afonso Campos. Abençoando Campina, com a mensagem do céu. A nossa gente precisa ouvir a palavra de Deus, por homens de Deus dedicados, falando de amor e de paz, sintonizando a família, levando ao encontro do Pai. Abençoando Campina. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Abençoando Campina na TV Borborema. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Com alegria estamos juntos mais uma vez a começar aquilo que vai ser tratado durante todo o ano. A ler de forma cronológica a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que deve ser o norte de nossas vidas, o livro que deve ser tido como o único capaz de nos ensinar a melhor forma de conduzir a vida. Eu cumprimento a todos vocês, agradeço a sua companhia e peço ao Senhor Jesus que esteja conosco em cada dia de nossas vidas, nos fazendo cada vez mais seguidores da sua palavra que liberta, que nos dá a verdadeira paz. Bom dia a todos. Abençoando Campina. De volta, como falamos, começaremos no decorrer de cada sábado a ler a palavra de forma cronológica, obedecendo a forma como foi juntado todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, o cânon cristão. E haveremos de tentar mostrar um pouco desta palavra que apenas nos esclarece que existe verdadeiramente um Deus que nos deu esta maravilhosa terra, este maravilhoso ambiente em que é permitido a cada um de nós viver. Então, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que fala da criação. Falar da criação como é possível, se a criação é o princípio de tudo. Logicamente, e óbvio ao nosso entendimento humano, que serão livros escritos pela imaginação daqueles que fizeram todo o compilado para que tivéssemos escrito o livro de Gênesis. Alguns atribuem a sua autoria ao profeta Moisés. E podemos ver, se nos debruçarmos para ler, que o livro de Gênesis trata da criação do universo, do mundo em que habitamos e também da primeira árvore genealógica da criação, partindo de Adão e Eva, que no livro são tidos como as primeiras figuras humanas que habitaram a terra. Então, podemos observar no livro de Gênesis que, escrito assim na Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus que a boa luz era os dias
e que as trevas seriam a noite. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Assim deve, com certeza, ter sido criados os continentes. E fez Deus a expansão e separação entre águas, e debaixo da expansão das águas estavam toda a expansão. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi feito. E chamou Deus a porção seca de terra, e ajuntaram-se das águas chamou mares. E viu Deus que tudo era bom. E Deus produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim se foi. A terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore dando frutos conforme a sua semente. E Deus viu que tudo isso era bom. E o terceiro dia chegou. E Deus haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, dias, noites e anos. E sejam para os luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi feito. E Deus, os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e trevas. Tudo era maravilhoso. E foi o quarto dia. Produziram-se águas abundantes, répteis de alma vivente, e aves que voavam sob a expansão dos céus. Deus criou grandes peixes, criou répteis, criou aves. E tudo Deus viu que era bom. E Deus abençoou todas, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos águas e mares, céus e terra. E foi-se o quarto, chegando o quinto dia. Deus disse: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, tudo que for necessário, feras, e assim foi feito. E as feras habitaram a terra por todos os continentes. E disse Deus no sexto dia: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre peixes do mar, árvores do céu, e sobre o gado da terra, e sobre todo o réptil que se move sobre ela. Deus assim criou o homem, sua imagem e semelhança. Homem e mulher foi criado. E Deus abençoou todos, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre peixes, aves e sobre todo animal que move sobre ela. Assim Deus viu que toda a criação estava feita, e no sétimo dia descansou. O princípio e o começo do livro de Gênesis nos traz esse relato da criação. Uma criação de Deus. Criação que a ciência tenta explicar, mas que não consegue, porque não vimos e nascemos do nada. Algo foi feito. E como disse, não podemos ter um relato preciso, pois como podemos saber o que é anterior à nossa origem? Então, nada mais correto e certo de afirmar, de todo esse sentido figurado que existe no livro de Gênesis, é algo que foi escrito tentando entender como Deus fez. Mas Deus, com certeza, revelou aos grandes profetas e a Moisés como foi a sua criação. Nada de Deus é obscuro. A sua palavra é verdade, é luz para os nossos olhos. E nada contido nela haverá de ser segredo para nós. Então, com certeza, se este livro foi escrito, que tenta de forma sucinta nos mostrar como foi a criação de Deus, que foi perfeita: céu, terra, água, fogo, tudo que existe para que nós possamos viver e de forma abundante. Esta é todo o cenário montado para que a gente pudesse habitar e governar todos os outros seres que Deus deixou para que pudéssemos dominar a esta terra. Então, no primeiro livro, que convido vocês a lerem, que terá
também, como disse, muitas palavras que serão difíceis para a nossa compreensão, porque tratarão no sentido figurado de como habitou primeiro o homem e a mulher, Adão e Eva, o primeiro casal que habitou sobre a terra, criado por Deus, mas que vocês com certeza terão a oportunidade de compreender que tudo foi feito, foi criado, para que nós pudéssemos estarmos juntos, pois somos imagem e semelhança deste Deus, a habitar esta terra, a dominar sobre animais, todos eles, de mares, de água, de céu, de terra, fazendo tudo o que for necessário para o suprimento de nossas vidas, mas estar também de forma clara dito que precisamos frutificar. Se não somos árvores, nem plantas que dão o fruto que todos nós conhecemos, o nosso fruto tem que ser a multiplicação de forma reta, de forma obediente, entendendo que o nosso propósito é multiplicar-se, mas acima de tudo, ter a atenção com todos aqueles que convivem e que são também descendência dessa criação de Deus. Acredito que isto está compilado no livro de Gênesis. Esse pedido, determinação feito pelo ser que tudo criou. Habitai, frutificai, dominai a terra, mas acima de tudo, vivam de forma onde todos possam gozar dos frutos que a vós foram dados. Eu não posso enxergar uma criação que foi feita para o nosso bem e para o nosso habitar de forma totalmente salutar. Eu não posso entender que tudo isso foi feito, mas que uns vivam em detrimento da miséria, da segregação, da separação, do isolamento, do preconceito de raça, de cor, de religião. Eu não entendo que fomos criados, que a tudo foi feito para nós e que cada um de nós estejamos a viver sem entender que se tudo foi feito para o nosso bem-estar, para a nossa boa condução de vida, como posso eu ser egoísta, ambicioso, não entender que aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, tal qual eu fui, você foi, pode ser tratado de forma irmã, de forma igual. Esta, com certeza, foi a maior mensagem de toda a criação de Deus, que fez tudo e não deixou nada faltar, que fez tudo e não deixou nada para que nós tivéssemos a reclamar. Tudo foi nos dado. E acima de toda a criação ficou o nosso domínio. Nós, seres racionais, pensantes, que temos a maravilha de enxergar tudo o que necessário é para o nosso melhoramento, para a nossa vida melhor. Como podemos nós esquecer que se alguém fez tudo isso para o nosso bem-estar, como posso eu não ver que o meu dever, o nosso dever, é também estar preocupado com o bem-estar dos outros que Deus criou, como está escrito, imagem e semelhança. Somos iguais, não podemos viver de forma diferente, não podemos olhar para o outro de forma diferente. Todos foram criados por um único Deus, todos foram feitos para habitar esta terra de forma irmã, com igualdade, com afetividade, com um amor pelo outro, não com pensamentos iguais. A nós também foi dado a capacidade de discernir, de pensar e de agir da forma como bem entendemos e desejamos fazer. Mas o respeito deve existir. O amor ao próximo deve ser, com certeza, o nosso exercício maior de cristão.
entendendo sempre e respeitando sempre as diferenças que possam existir. Eu tenho que viver na presença desse Deus que tudo criou e não deixou nada faltar, mostrando para todos vocês que é dever meu como cristão dizer que creio verdadeiramente nesse Deus que criou o céu e terra. Creio verdadeiramente nesse Deus que tudo nos deu e não deixou nada faltar. E quero voltar a estar com esse Deus, como também está escrito em sua palavra. E a minha obrigação de cristão é não fazer separação de ninguém, é tratar todos de forma igual, respeitosamente, entendendo as diferenças, entendendo a independência que cada um tem de agir da maneira que acha que deve agir. Apenas devemos estar preocupados com o agir que não possa trazer dificuldades, que não possa trazer sofrimento na vida do outro. A estas ações nós temos que ter a nossa preocupação. Mas se cada um decide viver de forma a fazer apenas de sua vida um objeto de trato, que não preocupe-se ele com aquilo que é dado para nós, que é poder estar na eternidade, que faça e que utilize unicamente para o seu viver, que não possa atrapalhar os outros, que não possa machucar, agredir, diminuir ninguém. Mas a você é dado todo o direito de viver da forma que você entende que deve ser vivido. Eu posso dizer a você que está em casa que a maravilha de viver na presença de Deus é saber que não existirá limitação de tempo. Serei eterno, serás eterno. Se desejares de teu coração que volte você para os braços do Pai que tudo criou e proclamar-lhes com tua boca: apenas um pode me salvar e me levar para a presença do Deus Criador. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a leitura da palavra que iremos fazer no decorrer do ano possa trazer esta certeza para você que agora nos assiste. Que a leitura da palavra que iremos fazer sem ter o conhecimento magnífico ou soberano possa esclarecer a vocês essa necessidade que é premente de todo cristão, de reconhecer unicamente em Jesus como o nosso caminho que nos levará de volta ao Deus Criador. Eu peço a você que acompanhe todos os sábados esse programa, que esteja conosco lendo esta palavra e em casa também buscando ter esta sede deste alimento que nos traz as respostas para a melhor forma de se viver. Lendo Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós podemos ver que Deus não deixou nada a faltar, fez tudo de forma perfeita, habitou terra, habitou mar, habitou céus, colocou o homem para dominar tudo isso, fez o homem imagem e semelhança sua para viver de forma irmanada. E que essa paz possa preencher o teu coração, para que você possa ficar ciente da sua obrigação, enquanto filho de Deus, agradar ao Pai Criador. Que a sua vida seja também agradando a este Deus que tudo criou. E que assim possamos ser chamados verdadeiramente de filhos de Deus, filhos do Criador. E que, sendo filho, possamos viver como irmãos e um dia voltar à casa do Pai. Que Deus abençoe a todos. Convido vocês também a ler o livro de Gênesis e entender tudo que Deus fez para que nada faltasse para a minha vida, para a sua vida. Amém. Abençoando Campinas. Vista-se bem pagando pouco. Na Farda, sua loja de roupa de preço único, tem blusas e vestidos por R$20. Calças, shorts, coletes e sapatos por apenas R$40. São 3 lojas para melhor lhe servir. 2 lojas no Shopping Cine Center e outra na Praça Clementino Procópio. Visite-nos e venha conferir o que há de mais moderno com o preço que cabe no seu bolso. Telefone 3322-6762. Farda, o encanto da moda.
Rio do Calçados tem todos os modelos de calçados masculinos, femininos e infantil. Estilo, conforto, beleza e o melhor e mais rápido crediário da cidade. Não perca tempo com suas compras. Uma grande variedade de materiais esportivos e todos os produtos para sua viagem. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes. Nesse final de ano, venha para Rio do Calçados. 2 lojas, Irineu Joffre e Afonso Campos. Abençoando Campina. De volta, agradecendo a Deus a oportunidade de estar com todos vocês, começando o exercício da leitura da Bíblia Sagrada, a partir do livro de Gênesis, convidando a cada um de vocês a também ler em suas casas o livro que fala sobre a criação, o princípio de tudo, e convidando você também a, no dia 3 de março, se fazer presente no Parque do Povo, no culto de ação de graças, por um ano do projeto Abençoando Campina, projeto que tivemos a honra de começar em 2 de fevereiro do ano passado, na Rádio Clube, Abençoando Campina, que vai ao ar das 20 às 22 horas, que é apresentado juntamente por mim, pastor Jailton Barbosa, pastor Roberto Cruz, irmão Mário César, o irmão Clebson, irmão João e nos sábados apresentado pelo pastor Paulo Egito da Casa do Olheiro. Então vocês têm a oportunidade de escutar a palavra de Deus de segunda a sábado na Rádio Clube AM 1350 e todos os sábados acompanhar na TV Borborema. Depois do Carnaval, voltando ao horário normal, das 7h30 às 8 da manhã, mas no próximo sábado ainda, das 6h30 às 7 horas. Estamos juntos todos os sábados, começando a ler também a palavra de Deus. Eu convido a vocês a escutarem o Abençoando Campina na Rádio Clube, de segunda a sábado, das 20 às 22 horas. Eu convido a cada um de vocês a divulgarem o Abençoando Campina da TV Borborema, que no próximo sábado ainda irá ao ar das 6h30 às 7 horas, mas daqui a 15 dias voltará no horário, sem o horário de verão, ficará de 7h30 a 8 horas. Você poderá dormir mais um pouco no sábado e 7h30 acordar para estar junto conosco fazendo esse exercício que é ler a palavra de Deus. Eu deixo para vocês, antes do clipe da dupla que estará conosco no culto de ação de graças por um ano do projeto Abençoando Campina, a carta de Paulo a Timóteo, que fala da prática da oração por todos os homens e a existência de um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Entretanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, homens, Cristo Jesus. Homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fomos designados pregador e apóstolos, mestres do gentil, na fé e na verdade. Paulo escrevia para Timóteo, falando a necessidade que temos em viver em oração, conversando diariamente com este Deus que nos permite o contato direto, sem necessidade de intercessão. Falar direto com Deus é saber que apenas um será nosso advogado junto a Deus e será capaz de fazer atendido às nossas súplicas, o único que habitou entre nós e voltou até os céus, Jesus Cristo. Então, que o Senhor Jesus esteja em teu coração, como o único advogado teu, como o único que venceu a morte, está ao lado de Deus, nos escutando as nossas orações, as nossas súplicas. Que o teu pedido seja aceito nesta manhã, que a tua angústia seja desfeita, que a tua dor seja retirada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja capaz de transformar a tua vida, como tem transformado a vida de tantos que entenderam a necessidade de ler
compreender e aceitar esta palavra de libertação. Que a palavra de Deus toque profundamente o teu coração e que você sinta-se sedento de cada vez mais conhecer, libertar-se daquilo que é do homem, entregar-se àquilo que é de Deus. Que Deus esteja com cada um de vocês em seus lares e que todo o mal seja desfeito em nome de Jesus. E declaro, sabendo do poder soberano, nenhum outro é capaz de igualar-se ao dele. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E tudo podendo, declaro desfeito todo o mal sobre as vossas casas, os vossos lares, sobre a nossa cidade de Campina Grande, que aceita Jesus, que terá agora, no mês de fevereiro, o 14º encontro para a consciência cristã. Estaremos juntos nesse encontro, que fala desta palavra cada vez mais de forma grandiosa, porque grande tem que ser a nossa vida para Deus. Que Deus abençoe a você. Fiquem com o clipe da dupla que estará conosco no nosso culto em comemoração a 1 ano do projeto Abençoando Campina. Uma semana mais que abençoada na presença de Deus a todos vocês. Estará conosco Daniel e Samuel. É isso aí. Campina há tanto esperava e chegou a hora de nós termos essa dupla que compõe os grandes hinos dos artistas famosos da música gospel. Estará conosco no dia 3 de março no Parque do Povo, celebrando a Deus a graça de estarmos juntos há 1 ano no Abençoando Campina. Um grande fim de semana, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. O que eu sei? Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Vamos cantar junto assim, ó. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Levante a tua mão e louve a Deus por isso. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, é só um tempo, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto
projeto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu.